Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhes um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse a Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na Terça-feira Santa. O evangelho da liturgia de hoje é o evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 a 36, depois o versículo 36 ao versículo 38. Jesus está na última ceia. É a primeira missa que Jesus celebra com os apóstolos. É ali que acontece a instituição da Eucaristia e a instituição da Santa Missa. E tudo acontece em meio a esse drama. Pedro, que Jesus profetiza dizendo que ele iria negá-lo. A boa vontade de Pedro de dizer que ele não vai permitir que nada de mal possa acontecer com Jesus e, ao mesmo tempo, dizendo que ele vai seguir Jesus para onde Jesus for. Porque, é claro, Jesus estava indo para o julgamento, para a sua morte, depois a ressurreição, depois de 40 dias, a sua subida ao céu. E Pedro, que não sabia nada disso, ele fala justamente para Jesus: eu vou te seguir. E Jesus diz: não, você não vai, você antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E realmente aconteceu.
Tudo isso, meus irmãos, é para nós tomarmos consciência que Jesus, ele sabia do que estava para acontecer com ele. E depois, essa situação dramática, mais dramática ainda, com Judas Iscariotes. Jesus está ali e ele fala, ele profundamente comovido, diz São João, que Jesus falou. Jesus profundamente comovido e testemunhou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Tudo já estava tramado por Judas, meus irmãos. Judas iria entregar Jesus. E é logo após essa missa que Judas vai para tramar as coisas lá com o sumo sacerdote, traindo Jesus com 30 moedas de prata. E aqui, meus irmãos, a oportunidade que Judas estava tendo para ele não dar continuidade ao que ele pretendia fazer. Jesus diz: aquele que eu colocar um pedaço de pão, esse vai ser aquele que vai me trair, o que eu colocar um pedaço de pão na boca dele. Mas vocês perceberam que diante dessa pergunta, Senhor, quem é? E Jesus diz: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Mas por que o pessoal não percebeu? Os apóstolos não perceberam que Jesus estava indicando que era justamente Judas o que iria trair? Porque quando uma pessoa dá um pedaço de pão mole, dá um pedaço de pão para o outro, está mostrando que ele tem um grande amor, que ele é um amigo. Por isso que eles não entenderam nada quando Jesus falou e ficou aquela pergunta ali. Então, será que aí depois que Jesus diz, vai, Judas, e faz o que tens que fazer, e aí nós vemos o que? O pessoal achando que Jesus tinha falado para ele comprar alguma coisa para a festa. Tudo em volta desse mistério. Mas Judas não abriu o coração para Jesus. E aqui diz que Satanás entrou em Judas. Era noite, para mostrar, é no momento das trevas. O diabo age nas trevas. Judas permitiu. Satanás nunca vai entrar na vida de alguém se não for por permissão da pessoa. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de questão de possessão. Estou falando de intenção. A pessoa dá a oportunidade e o demônio age na vida da pessoa. Porque a pessoa permitiu. Judas, o demônio entrou, Judas, com aquela intenção que ele já tinha, foi lá e fez o que ele tinha no coração. Preciso notar que Judas fez tudo com consciência. Às vezes tem pessoas que ficam querendo amenizar a situação de Judas, não foi bem assim, não foi bem... Não, Judas, ele tinha consciência do que ele ia fazer. E ali era a oportunidade. Quando Jesus mostrou que ele estava sabendo de toda a intenção, era a oportunidade de Judas deixar tudo de lado, não fazer mais nada, ficar quieto e prosseguir o caminho dele ali com os apóstolos, junto com Jesus e tudo. Não, mas ele foi e fez com consciência, meus irmãos. Se Judas tivesse feito de forma inconsciente,
Tudo bem, ele não sabia direito as coisas e tudo, mas Jesus mostrou que estava sabendo de tudo. Era um momento, Jesus estava dando a oportunidade a Judas dele não prosseguir com a intenção. Aí entra a questão da liberdade. Deus dá a liberdade. Deus dá a liberdade. E Judas foi e fez o que ele queria. Permitiu que a ação do demônio fosse mais forte do que a própria ação de Deus. Lá no livro do Gênesis nós vemos Caim e Abel. Quando Caim ele entra naquela situação de ficar com os ciúmes do seu irmão Abel, Deus deu a oportunidade e falou: Caim, por que você está com esse rosto dessa forma? Não faça isso. Não faça isso. Mas Caim foi lá e já tinha no coração o desejo de matar o irmão. Ele foi e matou o irmão. Caim matou Abel com consciência. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu pergunto para você, quantas vezes você teve a oportunidade de não praticar aquele mal e você acabou praticando? Às vezes Deus falou por meio de alguma situação, falou por meio de uma outra pessoa: não faça isso. E você foi e fez. Quantas vezes a igreja tem falado, mas eu não vou nem dizer igreja, porque quando a gente fala igreja, as pessoas ficam achando que a igreja é uma coisa e Jesus Cristo é outra. A igreja, ela transmite o que Jesus transmitiu para nós. A igreja não vai falar por meio dos sacerdotes e tudo, ela não vai falar nada que contraponha o que Deus falou. Nós sacerdotes só transmitimos o que Deus transmite. E quantas vezes a igreja tem falado da questão do aborto, que não se pode fazer e tal, e as pessoas vão lá e fazem. Mas elas sabem no fundo do coração que elas não podem fazer isso. Quantas vezes Deus fala no coração: não roube. Você está com a intenção de roubar e a pessoa vai lá e rouba. Quantas vezes Deus está dizendo no coração da pessoa: não irrite aquela outra, e a pessoa vai lá e irrita. Quantas vezes Deus está dizendo: não caia nesse pecado, a pessoa vai lá e cai. Dá mais ouvido ao demônio do que ao próprio Deus. Mas, claro, existe a oportunidade que nós temos, mesmo que nós venhamos a cair. Existe a oportunidade de voltar atrás, pedir perdão a Deus dos pecados e bola para frente. E aqui nós temos as duas situações entre Judas e Pedro. Pedro, depois que Jesus havia dito que ele iria traí-lo, ou iria negá-lo, antes que o galo cantasse 3 vezes ele ia negar. E Pedro, quando cai na situação, Pedro vai lá e chora amargamente. Esse choro de Pedro amargamente, ele demonstra que ele errou, mesmo sabendo, mesmo diante do que o Senhor havia dito. Pedro chorou amargamente. Lá no capítulo 21, nós temos lá
a reconciliação de Pedro com Jesus, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo, sim, eu te amo, e apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus fala a terceira vez, aí Pedro já fica meio assim, e aí ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pensando até que Jesus estava condenando ele, mas naquele momento Jesus continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas, e ali aconteceu a reconciliação. Pedro agora estava melhor, porque imagina Pedro quando ele se encontra com Jesus depois, ele pensando que ele havia negado, e Jesus já tinha alertado ele sobre essa negação. Já Judas, totalmente diferente a situação de Judas. Judas, depois que ele comete essa grande falta, ele deveria chorar amargamente e pedir perdão também a nosso Senhor. Ele faz o contrário. Ele passa por aquela situação e vai lá e tira a própria vida. Tem um momento que Jesus fala que era melhor não ter nascido. Aquele que trai o Filho do Homem era melhor não ter nascido. Então Judas ficou com remorso, mas não se arrependeu do mal que ele fez. Ele foi lá e tirou a própria vida. Na nossa caminhada, meus irmãos, nunca devemos agir como Judas. Cair, todos nós iremos cair. Mas o convite é para nós levantarmos diante da nossa queda. E esse levantar tem que ser igual ao filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. É o arrependimento, é o pedido de perdão, é o retorno. Não façamos como Judas. Não podemos agir como Judas, como se não tivesse mais jeito para nós. Qualquer tipo de pecado cometido, há jeito, meus irmãos. É só se arrepender, pedir perdão a Deus. E aí, nós católicos, no confessionário, e retomamos a nossa vida. Não justifiquemos as nossas faltas. Assumamos as nossas faltas e vamos lá e peçamos perdão. Não vamos agir como Judas. Falei aqui do pecado do aborto, no caso. Quantas mulheres que, depois que elas percebem o grande mal que elas fizeram, e homens também que proporcionaram para que isso acontecesse, vivem com problema de consciência, toda hora querendo pedir perdão a Deus, apesar de já ter recebido o perdão ali no confessionário, ainda fica com aquele sentimento. Não há necessidade de ficar mais com o sentimento de culpa. Uma vez perdoado por Deus, perdoado para sempre. É assim que deve ser. Porque Deus deu o perdão no arrependimento da pessoa. Agora, se a pessoa não arrepende-se, não tem como Deus dar o perdão. Na sua vida hoje, você é Judas, que por ter errado não quer aceitar que errou e por isso não quer se arrepender e caminha para o precipício. E aqui eu falo caminhar para o precipício, para a condenação eterna. Ou você é como Pedro, que reconhece o quanto que és pecador. E diante de Jesus, tu sabes que eu te amo. Apesar das minhas faltas, tu sabes que eu te amo.
E ali recebe o perdão de Deus e recomeça a vida. Tanto Pedro como Judas tinham consciência das situações. Um se arrependeu e por isso recebeu o perdão de Deus. O outro, no orgulho, tomou sua própria atitude e ali tirou a própria vida. E nós não podemos tirar a nossa vida. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.